Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de hidráulica aplicada. Meu nome é Thiago Cato Pérez, sou discente de pós-graduação em Engenharia de Sistemas Agrícolas, da Exalc USP. E hoje vou falar um pouco sobre bombas centrífugas em pulverizadores agrícolas. Primeiramente, vamos passar de forma breve por alguns conceitos, começando por bombas hidráulicas. Tratam-se de máquinas pelas quais o fluido escoa, que recebem energia mecânica fornecida por outra máquina e a transformam em energia hidráulica, comunicando ao fluido um acréscimo de energia com o intuito de transportá-lo de um local de menor potencial para outro de maior potencial. Dependendo da maneira como se dá essa transferência de energia da bomba para o fluido, elas podem ser classificadas em dois tipos. Vale destacar já que ambos os tipos podem ser utilizados como a bomba hidráulica do circuito defensivo em um pulverizador agrícola. Em primeiro lugar, temos as bombas de deslocamento positivo. Essas são as bombas que causam o escoamento do fluido através do aumento de pressão que geram nele. Esse aumento de pressão, por sua vez, pode ser comunicado ao fluido através de um movimento alternativo na bomba, é o caso que acontece nas bombas de pistão, como essa da imagem, ou através de um movimento rotativo na bomba, que acontece nas bombas de engrenagem, por exemplo, indicadas nessas novas imagens. Nesses casos, garante-se uma vazão constante, independente da variação de carga sobre a bomba. Então, a vazão produzida pela bomba é função apenas de sua rotação. Em segundo lugar, temos as bombas de deslocamento não positivo, ou bombas hidrodinâmicas, ou ainda bombas hidráulicas de fluxo, que serão o foco principal nesta videoaula. Neste caso, falamos das bombas centrífugas, indicadas nas imagens em destaque. As bombas hidrodinâmicas funcionam pela transferência da quantidade de movimento de um rotor para o fluido, que está escoando através dele. De forma mais específica, o eixo de entrada da bomba recebe energia de uma fonte de energia mecânica externa e a transfere para o rotor, o qual, por sua vez, transfere quantidade de movimento para o fluido, acelerando em direção à sua periferia, onde a energia é convertida em energia hidráulica na forma de um aumento de pressão. Diferentemente das bombas de deslocamento positivo, aqui não se sabe a vazão gerada pela bomba, vai depender da pressão existente na linha de saída. Quanto ao rotor, já comentado brevemente há pouco, ele é a parte principal do mecanismo de transferência de energia mecânica, trazida pelo eixo em forma de rotação para a água. Podemos vê-lo isolado na imagem da esquerda e sua disposição dentro da bomba centrífuga na imagem da direita, onde ele está destacado em vermelho. Ele é de forma circular, dotado de pás e transfere energia mecânica de rotação através da interação das pás com o fluido. Dependendo da aplicação da máquina e do fluido a ser bombeado, o rotor pode ter formas diversas. O mais comum em uma bomba centrífuga de um pulverizador é o rotor fechado. É este que está representado nas imagens. Conforme comentado anteriormente, o eixo de entrada da bomba recebe energia de uma fonte de energia mecânica externa. Podemos ter diferentes modelos de bomba centrífuga projetados conforme as diferentes fontes de potência, as diferentes formas de tocar a bomba. Essas fontes de potência podem ser, por exemplo, motor hidráulico, motor elétrico, podem ser ainda via sistema polia-correia ligado à transmissão mecânica da máquina. A maior parte dos pulverizadores mais recentes, por contarem com um circuito hidráulico de óleo no circuito fechado da transmissão hidrostática e no circuito aberto para as diversas funcionalidades da máquina, têm suas bombas de pulverização sendo tocadas por motores hidráulicos de engrenagem, o qual é controlado por uma válvula hidráulica PWM que permite alterar a rotação do motor hidráulico conforme variam-se parâmetros de trabalho da máquina, como velocidade e seções de pulverização. Vale destacar que esses motores hidráulicos, por sua vez, são tocados por outras bombas hidráulicas, que podem estar ligadas ao eixo de saída do motor diesel do pulverizador por meio de um redutor de engrenagens, por exemplo. Bom, a bomba centrífuga
tem diversas funções no pulverizador, sendo um componente primordial para as funções relacionadas ao circuito defensivo do pulverizador. Obviamente, a primeira função que podemos listar é a pulverização. É a bomba centrífuga ou a outra bomba de pulverização que esteja sendo utilizada no pulverizador que faz o produto escoar pela tubulação em mangueiras até chegar em cada um dos bicos da barra. Um segundo ponto é a agitação do produto no tanque. O sistema de agitação do pulverizador tem como função manter a cauda de pulverização em constante movimentação e o mais homogênea possível, e ela pode ocorrer basicamente de duas maneiras. Primeiro, a agitação mecânica, como indicado no lado esquerdo, contando com hélices fixadas ao reservatório para a movimentação do líquido, e com acionamento por meio de motor hidráulico, por exemplo. E segundo, a agitação hidráulica, como agitador indicado no lado direito da imagem. É neste caso que entra a participação da bomba de pulverização, pois é ela que vai estar bombeando o fluido, o mesmo que está sendo enviado para a pulverização nas barras, de volta para o tanque, para agitação. No caso da imagem, funciona como um sistema Venturi, que faz com que a velocidade do líquido aumente na saída da corneta, movimentando o líquido no interior do reservatório. Vale destacar já que essas duas atividades, a pulverização e a agitação, acontecem de forma simultânea quando a máquina está em trabalho. Uma outra atividade que conta com a participação da bomba é a lavagem do reservatório. Essa é uma prática que visa evitar problemas com fitotoxicidade, visando garantir que as características da cauda a ser aplicada sejam mantidas sem interferência de resíduos de outras pulverizações. Neste caso, a bomba succiona o fluido de um reservatório menor do pulverizador com água limpa e bombeia para o tanque de produto, para a operação de lavagem. No pulverizador, a bomba pode ainda ter a função de abastecimento do tanque. Para essa aplicação, pode-se usar a própria bomba de pulverização ou ainda o pulverizador pode contar com uma bomba centrífuga separada, uma bomba de transferência no caso, dedicada exclusivamente a promover o abastecimento do reservatório de forma mais rápida, garantindo vazões de até 900 litros por minuto, por exemplo. Para a escolha da bomba adequada no pulverizador, existem alguns pontos a serem levados em conta, começando pelo requisito de pressão. A pressão que a bomba precisa gerar no fluido é totalmente relacionada ao tipo de aplicação que se deseja. É a aplicação que vai ditar a pressão necessária para se atingir a performance ideal no bico de pulverização. Então, dependendo do produto a ser aplicado e do alvo desejado, saberemos se a necessidade é de gotas grossas, com pressões mais baixas, ou gotas finas, com pressões mais altas. Para a escolha da bomba adequada, temos também o requisito de vazão. A vazão vai depender principalmente de fatores como taxa de aplicação, tamanho da barra do pulverizador, velocidade de trabalho e requisito de agitação. E aqui me refiro à agitação hidráulica mencionada anteriormente. Bom, a vazão da bomba necessária para agitação pode ser calculada de forma aproximada como sendo 5% do volume, em litros, do reservatório, sendo o valor encontrado a vazão em litros por minuto. Para a pulverização em si, a vazão necessária da bomba, também em litros por minuto, é calculada como sendo o produto da taxa de aplicação, em litros por hectare, vezes a velocidade, em km por hora, vezes a largura de aplicação, ou tamanho da barra, em metros, dividido por 600. A vazão requerida consiste na soma desses dois valores encontrados, e é recomendado adicionar ainda mais uns 20% em cima do valor final, como um fator de segurança, para compensar fatores como desgaste na bomba, velocidades de trabalho fora do desejado, entre outros. Por último, conforme mencionado acima para o caso da vazão, a bomba deve ter capacidade extra não só de vazão, mas de pressão também, para compensar eventuais perdas de carga durante todo o trajeto do fluido, até chegar no bico de pulverização. Vamos dar uma olhada agora no circuito defensivo simplificado de um pulverizador. O número 1 corresponde ao tanque de produto.
O 2 é a linha de dreno da bomba centrífuga. 3 é o agitador, hidráulico neste caso. 4. Válvulas de esfera. 5. Aí está a bomba centrífuga. O número 6 corresponde ao controlador de pulverização. O número 7 é um filtro de linha e controle da bomba. O número 8 mostra as válvulas de seção. O 9 corresponde ao fluxômetro. É ele que vai medir se a bomba centrífuga está mandando a vazão adequada para a aplicação desejada. E o 10 corresponde aos porta-bicos. Vamos ver agora o caminho que o fluido percorre no circuito defensivo, quando a bomba está funcionando em condição normal de trabalho. Primeiramente, a bomba succiona o fluido do reservatório e o envia em direção ao filtro de linha e controle da bomba, onde está havendo monitoramento da pressão. Aqui, o fluido pode seguir de volta para o reservatório, pelo agitador hidráulico, e simultaneamente em direção às barras, passando primeiro pelo fluxômetro e pelas válvulas de seção, chegando em seguida aos ramais da barra, para finalmente ser entregue aos porta-bicos. Quando falamos de um sistema de bombeamento, existem 4 curvas principais da bomba centrífuga a serem observadas. São elas: altura manométrica ou pressão por vazão. Aqui é possível notar-se que quanto maior a pressão na saída da bomba, menor é a vazão entregue. A segunda curva é a de rendimento por vazão. Neste caso, a curva mostra que o rendimento máximo acontece em vazões intermediárias, chegando a rendimentos inferiores com vazões muito altas ou muito baixas. Vale acrescentar que, usualmente, essas curvas são combinadas com as curvas de pressão versus vazão das bombas. O terceiro caso é a curva de potência por vazão. Aqui, nota-se que, para gerar uma vazão maior, é necessário um maior nível de potência também. A última curva, de NPSH versus vazão, também mostra uma relação de proporcionalidade entre as duas grandezas, ou seja, vemos que para gerar mais vazão, aumenta-se o requerimento de NPSH também. Vamos analisar agora a curva de uma bomba centrífuga conforme consta em datasheet de um fabricante de bombas. As curvas de linhas contínuas mostradas na imagem são referentes ao gráfico pressão-vazão, com o eixo Y pressão no lado esquerdo da imagem. A diferença entre elas é referente às diferentes vazões de óleo tocando o motor hidráulico, indo de 68,1 litros por minuto até 90,8 litros por minuto neste exemplo. O mesmo vale para as curvas traço e ponto, que são referentes ao gráfico delta pressão no motor hidráulico, no eixo Y no lado direito da imagem, versus vazão no eixo X. Por se tratar, nesse exemplo, de uma bomba centrífuga sendo tocada por um motor hidráulico de engrenagem, o aumento na vazão de óleo está relacionado diretamente com o aumento na rotação do eixo da bomba. Então, primeiramente, para o gráfico destacado, ao analisarmos uma curva isolada, 90,8 litros por minuto, por exemplo, vemos que, quanto maior a pressão na saída da bomba, menor será a vazão gerada, o que vai de encontro ao que já havia sido mostrado anteriormente. De forma análoga, quanto menor a pressão na saída da bomba, maior será a vazão gerada. Vamos ver o que acontece agora no motor hidráulico, destacando este outro gráfico. Para essa mesma vazão de óleo, 90,8 litros por minuto, vemos que, quanto maior a diferença de pressão entre a entrada e a saída do motor, maior será a vazão gerada na bomba centrífuga. O contrário também é válido. É possível ver que um pequeno ΔP entre a entrada e a saída do motor hidráulico resulta numa pequena vazão na bomba centrífuga. As duas curvas estão relacionadas uma com a outra. Por exemplo, se a vazão de óleo chegando no motor hidráulico é de 90,8 litros por minuto e a vazão na saída da bomba centrífuga é de 600 litros por minuto, então é possível saber que a pressão na saída da bomba é de aproximadamente 7 bar e que a perda de pressão que temos entre a entrada e a saída do motor hidráulico é de aproximadamente 110 bar.
Analisando agora as duas curvas em conjunto, considerando diferentes vazões de óleo chegando no motor hidráulico, consequentemente diferentes rotações do motor hidráulico e da bomba centrífuga, vemos que, quando aumentamos a vazão de óleo, aumentando a rotação da bomba, mudaremos de uma condição de menor vazão para outra de maior vazão na saída da bomba, considerando essa dada pressão. No caso das curvas traço e ponto, referentes ao motor hidráulico, é possível notar que se aumentássemos a sua rotação, de forma que a vazão de óleo alimentando passasse de 75,7 litros por minuto para 90,8 litros por minuto, e a vazão na saída da bomba estivesse mantida constante em 700 litros por minuto, por exemplo, estaríamos passando de um valor de ΔP menor para um valor maior de ΔP entre a entrada e a saída do motor na linha de óleo. Por último, vamos falar rapidamente sobre a calibração do sistema de pulverização no fluxômetro, para garantir que a bomba realmente está mandando a vazão informada. Primeiro, coleta-se o líquido pulverizado durante um certo período de tempo, normalmente durante 1 minuto, pois aí o valor de volume recolhido já representa a vazão em litros por minuto. Isso é feito em um certo número de bicos, 8 por exemplo, considerando bicos espalhados no meio, na ponta da barra. Em seguida, chega-se no valor de vazão para cada um dos bicos coletados. Então, tira-se uma média entre os valores coletados em cada recipiente e, na sequência, extrapola-se a média calculada para o número total de bicos da barra. No próximo passo, é necessário avaliar se a vazão total calculada é diferente ou não da vazão teórica. Caso elas não sejam diferentes, então o fluxômetro já está calibrado e a bomba está mandando a vazão correta. Porém, se os valores forem sim diferentes, então a máquina está descalibrada, ou seja, existe uma diferença entre o valor informado no display e o valor que realmente está sendo aplicado. Neste caso, o operador deve fazer o input do valor calculado no display para que o sistema faça a correção e passe a aplicar na vazão correta. Com isso, o fluxômetro estará calibrado. Mas o que isso significa na prática? Supondo que o valor calculado esteja abaixo do valor que deveria estar sendo aplicado, ao fazer a calibração, a válvula PWM da linha hidráulica que toca o motor hidráulico da bomba centrífuga de pulverização irá trabalhar mais aberta, fazendo com que o motor hidráulico e, consequentemente, a bomba centrífuga trabalhem numa rotação mais elevada, aumentando a vazão da bomba e igualando-a ao valor calculado para a calibração. De modo análogo, supondo que o valor calculado esteja acima do valor que deveria estar sendo aplicado, ao fazer a calibração, a válvula PWM irá trabalhar mais fechada, fazendo com que o motor hidráulico e, consequentemente, a bomba centrífuga trabalhem numa rotação menor, diminuindo a vazão da bomba e igualando-a ao valor calculado para a calibração. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.